livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as décadas finais do Reino do Sul de Judá. Deus o chamou para ser um profeta e advertir Israel sobre as graves consequências de romper sua aliança com ele por meio de sua idolatria e injustiça. E ele mesmo previu que o império da Babilônia viria como o servo de Deus para trazer esse julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém, levando o povo ao exílio. E infelizmente as suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Agora, esse livro surgiu de uma maneira muito interessante. O capítulo 36 nos diz que depois de 20 anos de Jeremias pregando em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões e poemas e ensaios e escrevê-los, que foi o que Jeremias fez quando empregou um escrivão chamado Baruque, que escreveu e compilou todo esse material em um pergaminho. Agora, Baruque também reuniu muitas histórias sobre Jeremias e juntou todas as peças. E é por isso que dá para ler o livro como se fosse uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo foi organizado para apresentar esse profeta como mensageiro da justiça e graça de Deus. Então, o livro começa com Deus chamando Jeremias para ser um profeta. E ele tem uma dupla vocação. Ele será um profeta para Israel e também para as nações. E suas palavras vão tanto arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Em outras palavras, ele vai acusar Israel e avisá-los do julgamento vindouro de Deus. Mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. Essa abertura resume perfeitamente a primeira grande sessão, os capítulos de 1 a 24. É uma coleção de escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia central aqui é que Israel rompeu a aliança com Deus e violou todos os termos do acordo que eles fizeram que estão escritos na Torá. E de várias maneiras eles adotaram a adoração de todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. E Jeremias desenvolveu a metáfora da idolatria como um adultério e usa a linguagem da prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel deu a sua lealdade a outros deuses. Jeremias também acusa repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e os outros profetas. Todos se tornaram corruptos. Eles abandonaram a Torá e a aliança, o que levou a um resultado trágico, a injustiça social desenfreada. As pessoas mais vulneráveis das comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes, estavam sendo usados e maltratados, uma violação clara das leis da Torá. E os líderes de Israel nem pareciam se importar. Então, um lugar clássico onde todas essas ideias são reunidas é no capítulo 7. É o chamado o Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas estão vindo para adorar o seu Deus no templo como se tudo estivesse bem, mas fora do templo eles estão adorando outros deuses. E alguns estavam até adotando a terrível prática cananeia de sacrifício de crianças. E então Jeremias faz o seu anúncio muito impopular. O Deus de Israel está vindo em julgamento. Ele vai destruir o seu próprio templo e punir Israel ao enviar um inimigo do norte. Esse é um exército a quem Deus permitiria a conquista de Jerusalém. E à medida que você lê, você descobre que ele está falando sobre o grande império da Babilônia. E tudo isso leva a uma transição no capítulo 25. Israel não voltou para o seu Deus, e assim, no primeiro ano do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos babilônicos estão indo em direção a Israel e a todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los ao exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um cálice de vinho cheio até a borda, com a ira de Deus diante de toda a injustiça e idolatria de Israel. Deus fará com que Israel e as nações bebam desse cálice. Agora, esse capítulo é o segredo do conceito do livro, porque tudo que se segue vai se concentrar no ataque proveniente da Babilônia. Primeiro em Israel, nos capítulos de 26 a 45, e depois nas outras nações, nos capítulos 46 a 51. A seção sobre Israel primeiro continha histórias sobre como Jeremias implorou a Israel que voltasse atrás, como ele os advertiu até o último minuto, mas os líderes de Israel continuavam a rejeitá-lo. A seção conclui com uma grande coleção de histórias sobre como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída pela Babilônia. E sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e eventualmente sequestrado e levado contra a sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Agora, bem aqui no meio, entre todas essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção de mensagens de esperança de Jeremias para o futuro de Israel. Então, ele pega a previsão de Moisés de que depois
depois de Israel ter rompido a aliança e ido para o exílio, leia Deuteronômio 30, Deus não abandonaria o seu povo. Em vez disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria os seus corações. Jeremias desenvolve essa promessa e diz que Deus um dia escreverá as leis da Torá não em tábuas, mas sim nos corações do seu próprio povo. Ele vai curar a sua rebelião para que eles possam realmente amá-lo e segui-lo plenamente um dia. E assim, um dia Israel retornará à terra e o Messias da linhagem de Davi virá. E é quando todas as nações reconhecerão o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Então, esses capítulos mostram que, apesar da rejeição de Israel, Deus não permitirá que o pecado de Israel receba a palavra final. Pelo contrário, a sua própria fidelidade trará o cumprimento das suas promessas, não importa o que aconteça. Depois disso, encontramos a grande coleção de poemas sobre como Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel, ou seja, o Egito, a Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Hatzor, mas surpreendentemente os poemas mais longos são salvos para o final, e eles tratam do juízo vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Então, embora Deus tenha usado essa nação para executar a sua justiça, Deus não endossa a sua violência e idolatria. E assim, a Babilônia também estará sob o padrão da justiça de Deus. E assim Jeremias denuncia também o orgulho e a injustiça dessa nação. Agora, a Babilônia é exageradamente grande nesses poemas e nos lembra da imagem da Babilônia de Gênesis, capítulo 11. A Babilônia se tornou a nação rebelde arquetípica. Na sua glorificação da riqueza e guerra, Deus vai dar a essa nação a sua própria destruição. O livro conclui com uma história tirada do final do livro de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia a Jerusalém, como eles destruíram as muralhas da cidade e queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. A história mostra como as advertências de Jeremias do capítulo 1 ao 24 foram cumpridas. Mas então, o capítulo termina com um conto sobre o rei israelita cativo, Jeoaquim, que é o herdeiro da linhagem de Davi. E o rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto da sua vida. E é assim que o livro termina. Portanto, é um pequeno vislumbre de esperança. E isso lembra as promessas de esperança de Jeremias dos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou seu povo ou a promessa de um futuro rei vindo da linhagem de Davi. E assim, esse livro contém uma enorme quantidade de avisos e julgamento. As palavras finais concluem com uma nota de esperança para o futuro. E é disso que se trata o livro de Jeremias.